pessoal, tudo tranquilo? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Você lembra que lá na PA a gente falou sobre a soma dos n primeiros termos de uma PA, né? E apresentei para vocês lá uma fórmula para poder calcular essa soma. Aqui na PG a gente também tem uma fórmula para poder calcular essa soma, beleza? E é justamente isso que esse teorema vai apresentar para a gente. Esse teorema diz o seguinte, ó, se A1, A2, AN é uma progressão geométrica de razão Q, então a soma Sn igual a A1 mais A2 mais AN, né? Ou seja, a soma dos n primeiros termos é dada por Sn igual a A1 que multiplica Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1, sendo Q diferente de 1. O Q tem que ser diferente de 1, porque se tu substituir Q igual a 1 aqui, você vai ver que vai ter uma divisão por zero, né? E a gente sabe que não pode dividir por zero. Uma coisa que cabe observar nessa fórmula é que para você utilizar, né, esse resultado, basta que você saiba o primeiro termo, ou seja, o A1, e saiba a razão, né, e o valor de n. Se você souber essas três coisas, você consegue aplicar essa fórmula aí de boa, tá bom? Esse exercício 1, ele vai mostrar para a gente uma aplicação, né, desse resultado. Então veja bem, uma empresa começará a vender um certo tipo de produto. Sua meta no primeiro ano é vender 25 produtos no primeiro mês, 50 no segundo mês, 100 no terceiro mês e assim por diante. Determine a quantidade de produtos vendidos no primeiro ano. Então, para você poder resolver esse tipo de questão, a primeira coisa que você tem que observar é que a quantidade de produtos vendidos, né, em cada mês forma uma progressão geométrica. Tá? Você tem aqui, ó, no primeiro mês 25, no segundo mês 50, no terceiro mês 100 e por aí vai, né? Até chegar, né? Como ele está falando aqui de um ano, eu vou botar aqui até chegar no A12, no 12º termo. Tudo bem? Você vai perceber que eu nem preciso saber o valor desse A12, né? Mas eu estou colocando aqui só para a gente saber, né, que a gente está tratando de 12 termos aqui, porque ele está falando aqui do primeiro ano, tá certo? Isso daqui, você observa que é uma progressão geométrica facilmente de razão quanto? 2, né? Basta que você pegue o 50, ou seja, o segundo termo, divida pelo primeiro, você vai ter 2. Se você pegar o terceiro e dividir pelo segundo, você vai ter 2 também. Então você nota aqui que o valor de Q é 2. Além disso, eu preciso de quem? Do primeiro termo, né, para poder aplicar aquela fórmula. Então aqui o primeiro termo vale 25, beleza? Então tem o primeiro termo aí. E eu tenho o valor de n igual a quanto? 12. Né? E por que assim eu já estou colocando essas coisas aqui? Né? Eu teria que entender do enunciado o seguinte também, né? Faltou explicar isso. Que eu tenho que, para poder dar a resposta, né, para poder determinar essa quantidade de produtos no primeiro ano, eu tenho que entender do enunciado que eu tenho que calcular o quê? A soma desses 12 termos, concorda? Que é a soma, né, das quantidades vendidas em cada mês, tá? Então aqui, ó, no primeiro mês, no segundo mês, terceiro mês, no 12º mês, né, a gente vai ter que somar isso tudo para poder dar a resposta. E para somar isso tudo a gente utiliza a fórmula. Então na verdade aqui, né, basta aplicar a fórmula fazendo n igual a 12, tá certo? Então, daí a gente tem o seguinte, ó, Sn, que é a fórmula, é A1 que multiplica Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1, tá claro? Agora veja bem, eu tenho daqui n igual a 12, então ó, substituir n por 12. O primeiro termo eu já sei que vale 25, eu vou substituir. O Q vale 2, eu vou substituir. O n vale 12, vou substituir, vai ficar com isso aqui. Né? 25 que multiplica 2 elevado a 12 menos 1 sobre 2 menos 1, tá claro? Então aqui vai ficar 25 que multiplica 2 elevado a 12 vai dar 4.096, tá? Só desenvolver a potência. Menos 1 aqui e 2 menos 1 vai dar 1. 4.096 menos 1 vai dar 4.095, tá certo? Se você multiplicar o 25 por 4.095, isso vai dar 102.375. 102.375 o quê? Produtos. Essa é a meta da empresa. Ela quer vender no primeiro ano 102.375 produtos. Tá certo? Então com isso daí, né, a gente finalizou o exemplo 1.
Agora eu vou fazer um segundo exemplo para a gente poder fixar ainda mais essa fórmula. Então, pessoal, esse segundo exercício, né, ele foi cobrado no vestibular da FUVEST, até bem recente, FUVEST 2019, e ele diz para a gente o seguinte, ó, o primeiro termo de uma progressão geométrica de razão positiva é 5, o terceiro termo é 45. Calcule a soma dos 6 primeiros termos dessa progressão. Tá? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o que a gente quer calcular? Né? A gente quer calcular a soma dos 6 primeiros termos da progressão. Então a gente está querendo saber o valor de S6. A gente já sabe que Sn é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Tá? Então você vai simplesmente substituir N por 6. Né? O N vale 6, é isso que a gente quer determinar. Né? S6, então N vale 6. Então você vai ficar com S6 igual a A1 que multiplica Q elevado a 6 menos 1 dividido por Q menos 1. Tá claro? Veja bem, eu tenho que saber o valor de A1 e o valor de Q, tudo bem? Então, ó, o valor de A1 ele já até me deu, ele disse que vale quanto? Vale 5, né? E o valor de Q, eu não sei, mas eu tenho condição de determinar porque ele disse para mim quem é o terceiro termo. Né? Então, do enunciado temos, o que a gente tem do enunciado? Que o primeiro termo vale 5, e que o terceiro termo vale 45, tá certo? Daqui eu posso escrever o seguinte, o primeiro termo eu vou simplesmente repetir, e o A3, usando a fórmula do termo geral de uma PG, eu posso escrever como sendo A1 vezes Q elevado a 2. Isso é igual a quanto? 45, tá certo? Isso daqui você pode resolver, né, daquela maneira que a gente até resolveu falando lá do termo geral. Eu resolvi um problema parecido com esse, né, que tinha que achar A1 e tinha que achar Q, você dividia as duas equações. Mas aqui não é necessário fazer, por quê? Porque eu sei quem é o primeiro termo, mas basta eu substituir na equação de baixo, tá? E eu ganho tempo. Então daqui eu não vou fazer daquela forma por essa razão. Então vai ficar aqui, ó, no lugar do A1, 5 aqui vezes Q ao quadrado igual a 45. Esse 5 que multiplica aqui ao quadrado passa para baixo do 45 dividindo. Então Q elevado a 2 vai ser quem? 45 por 5 que vai dar 9. Então tem o Q ao quadrado igual a 9. Erro comum que eu pego direto e eu falo sempre, toda vez que eu dou aula eu falo, mas o pessoal esquece. Tá? Quando aqui está ao quadrado ou está elevado a um expoente par, você tem que sempre botar mais ou menos do outro lado. Tá? Então aqui como está ao quadrado vai ficar mais ou menos o quê? A raiz quadrada de 9. Tá? Se fosse Q elevado a 10, mais ou menos a raiz décima de 9. Tá? Se for ímpar, não precisa. Mas aqui é par, então precisa. Se for ímpar, você só bota a raiz, né, normal. Então, por exemplo, se fosse Q ao cubo, você bota a raiz cúbica de 9. Não precisa botar mais ou menos a raiz cúbica de 9. Entendeu isso? Grava isso aí que eu toda hora pego um erro desse tipo. Tá? Então veja só. O valor de Q aqui vai ser quem? Mais ou menos 3, que é a raiz de 9. Como ele me disse que a razão é positiva, eu concluo que o valor de Q tem que ser quanto? 3. Beleza? Então achei o valor de Q. Daí eu tenho condição de determinar o valor de S6. Né? É só substituir o A1 vale 5, o Q vale 3, vai ficar 3 elevado a 6 menos 1, dividido por Q menos 1, 3 menos 1. Tá? Então eu tenho 5 que multiplica quem? 3 elevado a 6 vai dar 729. Tá? Pode fazer a conta aí que bate. Né? Vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. Vai dar lá 729. 3 menos 1 vai dar 2. Isso daqui vai dar quanto? 728, né? Então eu vou ficar com 5 vezes 728 dividido por 2. Pega o 728 e divide por 2, que é mais fácil, depois multiplica por 5. 728 por 2 vai dar quanto? Isso que você pensou. 350, 360, 364. Tá? Então a resposta aqui vai ser 5 vezes 364. 364 vezes 5 vai dar o quê? 5 vezes 4, 20, vai 2, 6 vezes 5, 30, mais 2, 32, vai 3, 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Então esse troço aqui vai dar 1820, beleza? Então o valor da soma dos 6 primeiros termos dessa progressão é 1820. Trivial.
beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do assunto, né? Isso aqui é bem tranquilo, é bonzinho até de fazer. Tá? Um grande abraço e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Valeu!